Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o nosso papo de hoje vai ser sobre RPG, mais especificamente sobre o Against the Dark Master, livrão de fantasia medieval da Macaco do Mal, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, trazendo tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o sistema, qual é a pegada do jogo, beleza? Quem está chegando agora tem a nossa playlist exclusiva sobre o jogo, que concentra todos os nossos vídeos para você não perder nada e não ficar de fora. E se quiser seguir viagem com a gente daqui por diante, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho, beleza? Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está atualmente no capítulo 20, que trata de recompensas, né? Um capítulo mais voltado para o narrador. Já falamos muita coisa no vídeo anterior, os tipos de recompensa, itens mágicos, etc e tal. Agora a gente vai fechar esse capítulo 20 falando de algumas particularidades sobre itens mágicos justamente. Mais precisamente, mais especificamente, os itens amaldiçoados. E como é que é a pegada deles aqui no cenário do Against Dark Master? Bom, aqui, qualquer item amaldiçoado, ele tem que ter uma história trágica. Por quê? Porque ele foi contaminado pelo Dark Master, que é o grande vilão aqui do cenário, né? Então, os itens amaldiçoados, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, eles têm uma história trágica que pode ser, de repente, ali traçada, né? Até a origem sendo a magia do Dark Master, ou alguma coisa nesse sentido, beleza? E outra coisa específica sobre os itens amaldiçoados é que eles precisam de um gatilho, de uma condição, para que os seus efeitos malignos comecem a acontecer, né? A afetar os personagens. Então, pode ser uma coisa extremamente simples, como simplesmente pegar o item, né? Pegou, se ferrou, né? Ou, de repente, alguma coisa um pouco mais complexa, como usar contra um tipo de inimigo específico, usar numa condição determinada e etc e tal. Isso aí vai ficar muito a cargo do narrador, tá? Mas, obviamente, acho que vários deles já curtiram bastante essa ideia de simplesmente pegar o item, né? Avançando aqui no capítulo, o livro vai trazer uma seção falando sobre quebrando a maldição. Ou seja, se eu peguei um item amaldiçoado ali, me ferrei, existe alguma coisa que eu possa fazer para quebrar a maldição? Cara, provavelmente é a única coisa que você pode fazer é tentar quebrar a maldição, tá? Porque depois que você ativou esta maldição, a única opção que você tem é quebrá-la. E como é que vai ser feita essa quebra da maldição? Isso aí também é algo que é deixado muito a cargo do narrador e das condições do jogo ali. Mas com certeza deve envolver ações complexas, de repente você fazer uma quest, várias condições ali, várias missões, reunir vários elementos, várias informações, enfim. Talvez envolva o uso de algum feitiço específico, de algum ritual, envolva você receber ajuda de alguém específico também, vai ter que fazer uma jornada recolhendo diversas coisas, depois ir lá com o sábio da montanha, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa importante de deixar claro aqui, tá? Sempre, sempre, sempre deve existir uma chance real do jogador quebrar a maldição, do personagem se livrar daquela maldição, porque senão também não tem graça. A ideia aqui é que a maldição seja uma quest paralela, de repente, da sua missão, mas alguma coisa que seja importante para o jogador. Se ele já da feita que está amaldiçoado sabe que nunca vai conseguir se livrar daquilo, perdeu um pouco da importância da coisa, né? A maldição deve ser usada como algo para movimentar a história também. Seguindo adiante, o livro vai trazer aqui uma seção dando exemplos de maldições, tá? Ou seja, simplesmente exemplos, tá? Os narradores com certeza são capazes de imaginar coisas muito mais terríveis, né? Mas para ter uma base aqui, o livro traz 4 exemplos de maldições, tá? Aspectos gerais que você pode pensar, né? Utilizar na hora de criar uma maldição para algum item. Ou seja, o primeiro deles é o impedimento. Esse item, ele vai dar alguma penalidade em alguma habilidade ou algum atributo, né, do jogador. Uma penalidade na proteção, uma penalidade na defesa. Isso pode ser relacionado também com o tipo de item, né? Se é uma arma, se é uma armadura, enfim. O segundo tipo que o livro traz aqui são as maldições enlouquecedoras. Como é que funciona isso? Essas maldições elas vão mudar a personalidade do personagem, né? E em termos de mecânica, isso aí está atrelado com as paixões. Eu já comentei aqui num vídeo específico, né? Paixões, como é que funciona essa mecânica no Against Dark Master. Mas aqui, na perspectiva das maldições, como é que vai funcionar? O personagem ele vai ganhar uma nova paixão, mas é uma paixão especial, é uma paixão que é nociva. Claro, é uma maldição, né? Então, na verdade, e como isso vai se desenrolar, como isso vai afetar o jogador, é algo que é deixado a cargo da interpretação, né? E de algo que possa ser combinado ali entre o narrador e aquele personagem específico. O terceiro exemplo de maldição que o livro traz aqui são as maldições chamadas chamariz das trevas, ou seja, aquele item amaldiçoado, ele na verdade tem uma aura maligna. E toda vez que o personagem utilizá-lo de alguma maneira, ele pode chamar a atenção do Dark Master ou de alguma força maligna atrelada a ele.
Um exemplo bem ilustrativo disso tudo é o anel do Bilbo, né, do Frodo. Cada vez que ele colocava um anel, era uma chance que o Sauron tinha de identificar onde eles estavam, né, de localizar onde eles estavam. Então, o raciocínio, a ideia é basicamente essa, tá? E o quarto e último tipo de maldição que o livro traz aqui como exemplo são as maldições malfadadas, ou seja, aquele personagem ele passa a ser condenado a um fim trágico. Ele, de fato, aqui é uma maldição talvez no estilo mais clássico, né? Ele está predestinado, vamos chamar assim, daquele momento em diante, a ter um fim trágico. Mas isso tem algum efeito mecânico no jogo? Tem sim. Qual é o efeito mecânico desse tipo de maldição? O personagem não pode usar pontos de ímpeto, que eu também já mencionei aqui, já tem um vídeo específico, para jogar novamente quando ele falha, ou toda vez que ele recebe um golpe crítico, você pode gastar ponto de ímpeto para diminuir a intensidade desse golpe crítico. Se o seu personagem está sofrendo de uma maldição e ele é malfadado, ele não pode mais gastar ímpeto dessas duas maneiras. Ou seja, é bastante provável, dependendo da sorte de quem está lhe atacando, que você de fato tenha um fim trágico. Na sequência, o livro traz uma seção até bem pequenininha aqui, falando de itens com múltiplas propriedades, né? Com propriedades múltiplas. E aqui eu acho interessante a gente comentar alguns detalhes, porque como é que vai funcionar essa questão? Se os itens mágicos por si só, eles já são algo incomum, já são algo difícil de ser encontrado, esses itens com propriedades múltiplas, eles são ainda mais raros e mais poderosos. Mas olha só, presta atenção no detalhe. O que significa isso? Claro, como o próprio nome já diz, ele tem vários efeitos, várias propriedades mágicas, tá? Mas isso não quer dizer que todas elas sejam positivas, tá? Pode ser que elas sejam todas positivas, pode ser que elas sejam todas negativas, ou mais interessante, pode ser que esteja misturado ali, né? Tenha um efeito positivo e um efeito negativo. Como é que seu personagem vai lidar com isso? Como é que esse item ele é tão interessante que o personagem vai querer usar, mesmo sabendo que tem esse efeito negativo, ou ele só vai descobrir esse efeito negativo depois? Um recurso interessante em relação a esses itens mágicos também é que o livro coloca aqui como descobrindo novas propriedades, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Não necessariamente, assim que o seu personagem encontra um item mágico desse, ele vai saber de tudo a respeito do item, né? Ou mesmo quando ele recebe de presente, né, de um antepassado, de um parente, né, algum item mágico, ele não vai, de repente, de cara saber tudo que aquele item é capaz de fazer. A gente já comentou um pouco sobre isso também em vídeos anteriores. Mas a ideia aqui do descobrindo novas propriedades é o seguinte: o narrador pode usar esse recurso ao invés de ter que dar sempre um item novo para aquele personagem, né? Então, aquela espada que ele ganhou do pai dele e tal, não sei o que, de repente era uma espada com propriedades mágicas, mas ele não sabia. Ele só vai descobrir isso ao longo da jornada. Isso é muito misturado com a questão da narrativa, né? Pode ser misturado ali com a questão da jornada heróica, que a gente comentou também em vídeos anteriores, mas de algum modo isso tem que estar ligado com a ficção do jogo, né? Com a narrativa, com a história, com o plot, vamos colocar dessa maneira, né? E um alerta que o livro faz é o seguinte: não use isso demais também. Né? Não é, como a gente está falando aqui desde o início, os itens mágicos eles são raros, eles são incomuns, ainda mais os com múltiplos poderes. Então use isso, no máximo é o conselho que o livro dá, 2 vezes por campanha, ou seja, você vai descobrir ali 2 poderes, talvez no máximo 3 ali ao longo de uma campanha inteira, de uma campanha longa, para não minimizar, para não banalizar, melhor dizendo, essa questão dos itens mágicos poderosos e até mesmo essa questão da descoberta, né? Só para dar alguns exemplos aqui, sugestões que o livro faz de como os personagens podem descobrir coisas novas, descobrir propriedades novas sobre esses itens. Olha só os exemplos que o livro dá. Conhecer um sábio renomado que poderia reconhecer o artefato ou saber algo sobre a sua história. Receber uma bênção de um ser sobrenatural na forma da própria propriedade do item. Usar o item para derrotar um inimigo poderoso. Enfrentar um perigo que os personagens nunca viram antes. São situações que podem servir de gatilho para que o personagem descubra essa propriedade nova sobre o item que ele já tinha desde o início da campanha. Mas olha só, não apenas itens mágicos podem ocorrer no seu mundo de fantasia ali do Against Dark Master, tá? Nem só de itens mágicos pode viver a sua campanha. O livro traz também aqui a possibilidade de usar materiais encantados. O que é isso? Materiais encantados, eles têm propriedades sobrenaturais inerentes a eles, ou seja, tudo que é feito a partir desses materiais tem algum tipo de propriedade especial. Claro, assim como os itens mágicos, esses materiais devem ser raros e difíceis de conseguir, tá? O livro traz aqui 3 exemplos, que eu vou falar rapidinho, só pra gente ter uma ideia geral do que acontece aqui. Então a gente tem, olha, por exemplo, a madeira rúnica, que vai conceder bônus de defesa aí, se você fizer um escudo com ela, alguma coisa nesse sentido. A gente vai ter a prata rúnica, que também vai dar algum bônus. Se você fizer uma arma, um bônus de ataque, se você fizer uma armadura, um bônus de defesa, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem, por último, a seda das sombras, que dá bônus nos testes de furtividade. Isso são só exemplos. O mestre, o narrador, é livre para criar outros materiais encantados, só lembra sempre dessa premissa: raro,
difícil de obter, e aí você tem que estabelecer qual é o bônus que ele dá e para quê. E uma coisa que pode ser interessante também é que talvez nem todo artesão, nem todo ferreiro seja capaz de trabalhar com esses materiais encantados. Talvez você precise de alguém especializado nisso para conseguir de fato construir, né, ou fabricar os itens. Por fim, para a gente já ir encaminhando para o final do vídeo, a gente tem aqui uma seção que trata dos artefatos de poder, que são um tipo específico e especial de item mágico melhorado, vamos colocar assim, né? Os artefatos de poder, eles são criações dos deuses, criações lendárias, tá? Então, por conta disso, eles têm um funcionamento um pouco diferente dos itens mágicos normais, tá? Eles têm um certo nível, uma certa capacidade de inteligência e um nível de força de vontade também, ou seja, eles são itens semiconscientes, vamos colocar dessa maneira, né? E por conta disso, eles têm uma paixão, eles têm um objetivo único, ou seja, é um item com um propósito. É uma ideia bastante comum para quem está ligado aí nas fantasias medievais da vida, né? Nos cenários de fantasia. Então, enfim, isso é a pegada principal dos artefatos de poder. Mas tem uma parte que é um pouco mais mecânica também. Para você utilizar um artefato de poder, tem alguma coisa parecida com aquela questão da harmonização também. Só que aqui o livro chama de afinidade. Como é que vai funcionar essa afinidade? É a disposição em relação ao portador. Ou seja, aquele item, como ele tem uma inteligência, como ele tem uma vontade, ele está de boa vontade em relação ao portador dele ou não. E como é que a gente vai medir isso? O portador segue ou pelo menos tenta fazer com que o item alcance o objetivo, o propósito dele, beleza, né? Isso tem uma forma de quantificar aqui no jogo, que essa afinidade ela vai variar entre 1 e 10, tá? E como é que isso vai se dar? É até interessante porque dependendo do nível de afinidade, ou seja, quanto mais você vai fazendo com que o item se aproxime do objetivo dele, você vai aumentando essa afinidade, né? E conforme você vai aumentando a afinidade, você pode destravar novas propriedades, novos poderes desse artefato de poder. E, por outro lado, se você se afasta cada vez mais do objetivo daquele item, a sua afinidade com ele vai diminuindo. Se essa afinidade, por acaso, chegar a 0, o que vai acontecer? O item tem diversas possibilidades, tá? Aí o que for mais interessante para a narrativa. O item pode parar de funcionar, o item pode trair o seu portador, já que ele tem algum nível de consciência, né? Ele pode simplesmente sumir, enfim. Aí vai ficar o que for mais interessante para o estilo de jogo de vocês. Mas o fato é que, quando essa afinidade chega a 0, aquele vínculo ele é meio que desfeito e o item precisa encontrar um novo portador para tentar alcançar o objetivo pelo qual ele foi criado, para o qual ele foi criado, beleza? A ideia central, o raciocínio básico é esse. E para a gente fechar o capítulo, a gente vai ter aqui no finalzinho alguns exemplos, né, de itens mágicos, né, de diversos tipos. Itens gerais, itens de armas, de armaduras, enfim. E tem aqui, olha, no finalzinho, um exemplo só de artefato de poder. Então eu vou ler aqui só um pedacinho para vocês terem ideia do que eu estou falando. Por exemplo, esse aqui é a Lâmina dos Ventos, tá? É uma espada longa de fabricação élfica que tem uma lâmina graciosa em forma de folha, etc e tal. Qual é o propósito dela? Reunir os povos élficos sobre um único estandarte. Então, se o personagem age com essa finalidade também, a afinidade vai aumentando. E aqui, olha, no caso, ela vai dar um bônus se a afinidade for mais do que 1. Se chegar a 5 ou mais, ela já destrava um outro poder. Se chegar ao nível 10 de afinidade, ela já vai avançar um pouquinho mais no tipo de poder ou na duração do poder que ela concede para o portador, entendeu? Então, o raciocínio é basicamente esse. Eu achei bem interessante, de uma maneira geral, esse funcionamento dos itens mágicos, das maldições, dos artefatos de poder. E com isso, a gente vai fechar esse capítulo 20. Espero que vocês tenham curtido, né? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o like, seu dislike, seus comentários. Vocês também curtiram essa pegada dos itens mágicos? Acharam interessante? Deixa aí nos comentários pra gente continuar trocando ideia, beleza? No próximo vídeo a gente vai seguir no Against the Dark Master falando um pouquinho do bestiário, beleza? Olha aqui o dragãozão que tá esperando a gente no próximo vídeo, beleza? A gente se encontra então na próxima resenha.